Fala pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo do canal Simulações. Meu nome é Rodrigo e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre aportes periódicos em ações ordinárias do Banco do Brasil. 25 anos investindo em ações do Banco do Brasil. Será que valeu a pena? É isso que a gente vai ver. Pessoal, então apenas aquele aviso padrão. O que a gente vai mostrar aqui é apenas para fins demonstrativos. A gente não está recomendando a compra de nenhum ativo específico e também a gente não está indicando nenhum tipo de estratégia específica, tá? Você como investidor, você que tem que tomar as suas decisões de investimento, então não considere isso daqui como uma indicação. Tome suas decisões por si só, tá, pessoal? Objetivos da simulação de hoje: mostrar a dinâmica de investimento de longo prazo na bolsa. Então, a gente quer mostrar aí ao longo desses 25 anos que já pode ser considerado como um longo prazo, né? 25 anos é um belo período de tempo. Bastante coisa acontece, né, nesse intervalo de tempo. Então, uma estratégia simples como o buy and hold, será que ela foi eficaz? Será que ela conseguiu trazer um bom retorno para o investidor? Evolução do patrimônio e da geração de renda. É difícil, às vezes, a gente ver exemplos, né, de como que evolui o patrimônio, de você fazendo, investindo, utilizando aportes periódicos. Então, a gente quer mostrar para você como que se dá a evolução, né, do teu patrimônio e da tua renda, né? Que renda é um dos fatores mais importantes aí para o investidor de longo prazo. E juros compostos. A gente quer mostrar o efeito dos juros compostos no longo prazo, né? Aquele efeito de bola de neve. Conscientizar também aí a respeito das dificuldades ao longo da jornada. O drawdown, que basicamente é o quanto derrete teu patrimônio. A gente sabe que o investidor de longo prazo, ele tem que ter em mente que ele vai enfrentar períodos difíceis, né? Vai enfrentar crises, enfim, e o patrimônio derrete, o patrimônio vai derreter. Então, se o investidor de longo prazo não tiver o psicológico aí, focar nos pontos certos aí para que ele consiga, né, se manter na estratégia, vai ficar difícil. Então, a gente vai mostrar aí o quanto que derreteu, né, a carteira do investidor, se é que derreteu ou não, né, sobe em linha reta, não sobe? É difícil, né, a gente vai ver que não é bem assim. Ele dá uma derretida. E patrimônio de lado também, imagina uma situação, o investidor vai lá, aporta, fica pô, alguns anos aportando e vê o patrimônio que não anda, fica simplesmente no mesmo lugar. Será que é fácil uma situação dessa? Então a gente vai mostrar aí, vai colocar também, né, o que você deveria focar e comparação com indicadores de mercado, né? Porque para você ver se algo funcionou ou não, você tem que comparar com alguma outra coisa, né? Então a gente vai utilizar como comparador o Ibovespa, né, que é o índice padrão aí do mercado de ações brasileiro, o CDI, que é um benchmark aí, um índice de renda fixa, e também, né, comparar com inflação e simular também como se fosse um tesouro direto e colocar, né, uma inflação mais um X%, né? Então a ideia é mais ou menos essa. Pessoal, então aqui vou mostrar um breve histórico aí do Banco do Brasil. Só um adendo aí, por que que eu acabei escolhendo essa empresa aí para a primeira simulação? É uma empresa aí que não tem nada, não é um setor, né, de disrupção, algo, vai trazer uma nova tecnologia, vai trazer algo totalmente inovador, né? É banco, né? Banco é um serviço aí que até hoje a gente sempre precisou, as pessoas utilizam, né? Precisam, um serviço aí ah, essencial, eu diria, né, para as pessoas, né? E o Banco do Brasil era uma das maiores empresas, né? Na época que a gente começou, que a gente considerou aí o início da simulação, em 1996, já era uma empresa bastante grande, né? E também é uma empresa de controle estatal, né? Então tem alguns itens aí meio polêmicos, né? Enfim, é uma empresa normal, não tem nada demais, né? Então eu acabei decidindo por pegar assim, uma empresa normal para a gente ver qual que é o resultado aí de uma empresa normal.
tá? Então agora eu vou mostrar aqui no histórico, a gente vai ver também como que se deu, né, o desenvolvimento do lucro, a evolução do lucro, né? Mas enfim, o Banco do Brasil foi fundado em 1808, segundo lá o RI, aí tem informação que essa é a primeira versão do Banco do Brasil, depois 1851, acabou, né, tendo um novo banco que é com o mesmo nome, enfim, mas lá no RI eles dão a fundação com 1808, então é uma empresa aí com mais de 200 anos, né? Então, só para colocar isso, uma empresa bastante antiga, teve o IPO em 1906, também muito antigo, e o atual registro na CVM em 1977. Então, não era uma empresa nova na Bolsa, né? Em 1996, era uma empresa que já estava sendo bastante tempo aí negociada, uma empresa com um histórico aí, né? Bastante antiga, né? E até interessante, você pega, olha o CNPJ do Banco do Brasil, é tudo zero, 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 zero. Não sei dizer se isso daí foi o primeiro CNPJ, né, nesse modelo que é utilizado atual, mas enfim, já mostra o quão antigo é essa empresa, né? E é um item bastante polêmico aqui é o controle estatal, né? Hoje o governo federal possui aí mais de 50% mais um pouquinho, né? Então ele é majoritário, é ele que decide o que o banco vai fazer, né? Ele que tem o controle do banco, né? Então, isso pode trazer alguns benefícios, assim como também pode ser algo ruim, né? Então, é um item bastante polêmico e que o investidor, né, tem que considerar se ele aceita isso. Vai ter ingerência do governo, né, numa empresa dessa, porque o governo, o controlador, ele vai decidir o que a empresa vai fazer. Então, será que esse controle estatal aí influenciou muito, né, para os resultados? É o que a gente vai ver mais para frente. Eu, como havia falado já anteriormente, era um dos maiores bancos brasileiros no período, né? Já era bastante grande. Então aí a questão que fica, será que uma empresa tão grande aí pode atrapalhar o retorno do investidor? Será que às vezes eu vejo que tem muito preconceito, né? De as pessoas falam, não vou investir nisso porque já é muito grande, já cresceu tudo que tinha que crescer, né? Então, uma empresa aí vai em 96, era um dos maiores bancos. Não vai crescer mais nada, é muito grande. Isso daí não vai trazer retorno para mim. Será que foi o caso? A gente vai ver. Uma empresa de controle estatal seria capaz de gerar bons retornos, que também é algo bastante polêmico, né? Como a gente já falou antes. Então, a gente vai ver. Aqui eu peguei um dos relatórios aí balanço, né, de divulgados, pode ver que até era divulgado em Word, isso daí não era nem PDF, né? Esse é um balanço de 2001 e aqui ele está mostrando o relatório da administração que o Banco do Brasil encerrou o ano confirmando sua posição como o maior banco do Brasil. Então, de fato, aí eu não estou tirando essa informação do nada, né? Realmente, em 2001, aí ele fala o Banco do Brasil era o maior banco do Brasil. Aí ele coloca critérios aí de ativos totais, recursos administrados, operações de crédito, enfim. Pelo menos em 2001 era o maior banco. E nos outros anos estava entre aí os três maiores, né? Os três, quatro maiores, os bancões, né? Aqui, isso daqui é o relatório da administração de 1999 também, só para mostrar a posição de liderança do Banco do Brasil, ó, título de capitalização, Brasil Cap, líder no mercado de capitalização, era líder, né? Cartões de crédito, 1999. 99, o maior faturamento em cartões Visa no Brasil, ocupando o terceiro lugar em quantidade de cartões emitidos, tá? Então, não deixa dúvidas que era uma empresa muito grande no setor dela, né? Aqui a gente tem uma comparação aí do número de clientes, né? Então, eu peguei do relatório de 97, que foi o mais antigo que eu consegui achar. Antes disso, não consegui achar mais nada, mas enfim. Base de correntistas, 7,9 milhões aí de clientes. Se você compara com 2021, 77,9 milhões. Aí praticamente multiplicou por 10, né? Então, teve um crescimento aí considerável, né, durante o período, o número de clientes e de outras coisas. Então, de fato, a operação cresceu. A operação cresceu. Vamos ver se isso daí se justificou
num retorno para o investidor. Então aqui esse gráfico ele vai mostrar para a gente como que foi a evolução do lucro líquido, né? Lucro líquido é algo bastante importante, né? Dividendo depende disso, a renda que a pessoa, que o investidor vai ganhar depende disso, e é aquela máxima que você tem que ter, né? Cotação tende a seguir lucro, tá? Então, se você vê o lucro de uma empresa disparando, hoje a gente tem até um paradigma, né? Tem aí investindo em empresa que praticamente só gera receita, lucro não tem, então é um novo paradigma, mas uma coisa que até hoje funcionou é que se você investir em empresa de lucro crescente, empresa com um bom histórico aí de evolução dos lucros, geralmente você teve um bom resultado, né? Então, vamos ver aqui no período simulado, 1996 a 2020, a gente vê que em 95 o banco teve um prejuízo, 96 também, eu fui dar uma olhada lá e foi uma época de reestruturação para o banco, né? Então, em 1996, eu até li que ele teve um aporte de capital aí do Tesouro Federal de 8 bilhões de reais, então, assim, é um período meio conturbado, né? O investidor aí seria assim, meio que um turnover, né? Seria uma empresa assim que estaria com melhoras de fundamentos. Ele teria que investir nisso daí pensando numa melhora. Só que o que acontece? Eu privilegiei nessa simulação o prazo, né? 25 anos. Então eu falei, não, vamos pegar aí a partir de 1996, porque quanto o prazo mais longo, mais a gente consegue ver aí o efeito dos juros compostos, né? Então foi isso que eu privilegiei. Eu acho que iniciando em 1996, teria um ano de prejuízo, teria um histórico também de prejuízo. Mas no resto, no passar do tempo, você vê aqui que o lucro, ele, vou até colocar aqui a canetinha, o lucro ele teve, foi numa ascendente, né? Claro, tem uma pequena oscilação, mas de maneira geral, você vê que o lucro subiu, o banco conseguiu ter uma melhora nos fundamentos. Então, isso daí é algo bastante importante. Então, a gente vendo aqui só pelo critério do lucro líquido, a gente pode ver que os fundamentos melhoraram, evoluíram, né? E a gente tem aqui, ó, lucro de 1997 foi algo em torno de 300 milhões de reais, e em 2020 terminou com 13 bilhões. Isso porque 2020 foi um ano bastante complicado, né? Pandemia, acabou afetando um pouco, né? A gente até vê que teve uma quedinha aqui, né? Mas enfim, nesse período, um aumento de 4.200%, o que se traduz aí, dá o quê? Dá 43 vezes, é isso? É isso aí, 43 vezes, né? Então, é algo expressivo. É um aumento considerável do lucro, tá? Só para colocar nesse contexto aí, vocês verem que realmente durante o período houve melhora dos fundamentos, tá? Aqui é um contexto macroeconômico, né, de período, de 96 a 2020. O que a gente quer mostrar para vocês? Principalmente fazendo um paralelismo, né, com a situação atual que a gente tá vendo no Brasil, né, de inflação subindo, de Selic subindo. Período de simulação, a gente teve aqui Selic tão alta quanto 45%, tá? Isso aí é coisa de louco, né? Em 45%. Desculpa, só explicando aqui esse gráfico, ele mostra o que seria, não, essas taxas de 12 meses, tá? Então aqui seria, né, ah, Selic 12 meses, né, esse gráfico azul, e o IPCA acumulado 12 meses, tá? E a gente consegue ver como que foi a variação disso daí. A gente colocou uma linha de tendência também para ter mais ou menos uma ideia, tá? E aqui também o PIB, né? Então, você pode ver que durante o período a gente teve um Selic altíssimo, né? 45%. Mesmo você pega aqui em 2000, 2002, a gente teve tão alto quanto 25%, né? Então, num contexto que a gente estava saindo agora há pouco de Selic coisa de 2%, é demais. Você investe isso daí, um quarto, você teria um retorno de um quarto sobre o teu patrimônio investido, né? Porque Selic é intimamente ligado com o CDI, né? Que é meio que o que a gente pode ter como performance de renda fixa, né? Benchmark é CDI. Então, o Selic é altamente ligado com o CDI.
Então, realmente, uns índices aqui estourando, né? IPCA também, inflação, ó, no início aí 96, 22%, né? É coisa muito alta. Aí depois você vê que durante a simulação, durante todo o período, ele ficou aí meio que variando entre uma coisa aí um pouco acima de 7,5 até aí uma média, né? Até algo em torno aí de 5, tá? Mas a gente teve também períodos de baixa inflação, coisa de 2% e tal, né? Então, só para a gente colocar aí no contexto da simulação, tá? Porque aí a gente fala, ah, não, mas aí Selic alta, não compensa investir em renda variável, para que que eu vou fazer isso e tal? E a gente vai ver aí que não é bem por aí, tá? Também pode compensar sim, investir em boas empresas. Enfim, a gente vai ver mais para frente. E o PIB aqui, a gente vê que também teve um aumento, ó, se a gente vê, ó, o crescimento do PIB, 771%, e o IPCA, a inflação no período 347. Então, o PIB cresceu mais que a inflação. Então, realmente teve um crescimento real aí do PIB, tá? Só para a gente colocar aí no contexto, tá? Então, vamos lá. Aqui são os critérios da simulação. O que a gente utilizou para simular, né, esses aportes periódicos, esse investimento aí durante 25 anos, tá? Ah, então vamos lá. Período de simulação foi de janeiro de 96 até 31 de dezembro de 2020, 25 anos. Período longo, né, como a gente já falou anteriormente. Acho que já dá para meio considerar isso daqui longo prazo, tá? Já dá para a gente ter uma ideia de longo prazo com isso daqui. Como que foram feitos os aportes? Como que o investidor foi colocando a grana durante a simulação? Então, ele colocava. O que a gente simula aqui? O investidor ia lá, fazia o aporte no primeiro dia útil de cada mês. Então, ele pegava os quinhentão dele, primeiro dia útil do mês, transferia lá para a corretora e a intenção era comprar as ações, né? Então, por que, ó, R$ 500 por mês durante todo o período? R$ 500 em 1992 equivale a 2.234,58 de dezembro de 2020, né? Então, assim, R$ 500 não era um aporte pequeno, né? Naquela época, não era um aporte considerável. Que nem hoje, quem é que consegue investir R$ 2.200 todo mês? Não é fácil, né? Assim, é um aporte considerável, tá? Mas por que que a gente acabou decidindo colocar esse aporte constante? Fez isso para que a gente tivesse uma noção maior do quanto a renda aumentou em relação ao aporte, tá? Então, quantas vezes, né, a gente viu a evolução da renda em relação ao aporte? Depois de um ano, depois de X anos, estava maior que aporte, estava 2 vezes maior que aporte, 3 vezes. Então, por isso que a gente utilizou aí um valor fixo de aporte, tá? Mas próximas simulações a gente pode mudar isso daí para considerar uma inflação, né? Considerar assim meio que um poder de compra constante durante os aportes, tá? Mas nessa daqui a gente considerou fixo. Critério de compra. O investidor ia lá no primeiro dia que abriu a bolsa ia e comprava a ação. Não interessa o preço, não interessa o contexto de o mercado está em baixa, está em alta, enfim, dia de sol, dia tá nublado, não importa. Ele vai lá e compra a ação. Ele nem olha. Vai lá, pega os R$ 500, vê quantas ações dá para comprar e compra, tá? Não, então o preço não foi levado em consideração. O que é muito diferente de dizer que preço não importa, tá? Isso é um assunto bastante polêmico. Mas aqui o investidor simplesmente ia lá e comprava. Nem olhava, não levava em consideração nenhum critério de preço. Essa é a ideia. Então, uma compra por mês. A partir do momento que ele comprou uma ação, ele só ia comprar, que ele comprou ações, ele só ia comprar no mês seguinte, tá? Vendas. Então, é uma estratégia de buy and hold, então não tem vendas, é só compra. O cara compra e mantém. O investidor compra e mantém. E é uma estratégia bastante simples, tá? Custos considerados. Então, a gente considerou R$ 10 de taxa de custódia, né? Que às vezes algumas corretoras estão até isentando isso, né? Mas
Aqui a gente considerou todo mês, então, seria descontado R$ 10 de custódia, só custódia fixa, e R$ 2 de corretagem por compra, tá? Então, corretagens fixas, custos fixos, tá? Não eram variáveis de acordo com o montante aplicado. E também a gente não considerou inflação aqui, a gente considerou algo constante. Porque, né, R$ 10 no 1996, se a gente fizer a conta da inflação, vai dar um pouquinho mais. Então eu falei, bom, então tá razoável. Proventos. Então, todos os proventos foram reinvestidos e usados para comprar novas ações. Então, aqui a gente considerou reinvestimento de proventos. Isso daí é algo assim, né, que até o pessoal pergunta bastante. Ah, mas esse resultado aí considerou reinvestir no provento, não reinvestiu aqui? Tudo que entrava de dividendos, juros sobre o capital próprio, entrava no caixa e na próxima conta do mês, na próxima compra do mês, depois do aporte, era utilizado, né, esse valor recebido de proventos para comprar novas ações. Pessoal, então finalmente aqui os resultados, né? Então, aqui né, nessa primeira tabelinha a gente coloca as cotações inicial, final, máxima e mínima no período, tá? E elas elas foram ajustadas somente aí para eventos de bonificação, desenvolvimento e agrupamento. Então, não foi considerado ajuste para proventos, né? Para dividendos, juros sobre capital próprio, enfim, só para esses eventos. Mais tarde a gente vai fazer um vídeo aí a respeito do que é, né, esse gráfico ajustado de cotações, aquilo lá que a gente está acostumado a ver nesses gráficos aí em sites, e para que você consiga entender isso daí melhor. Mas enfim, aqui, Banco do Brasil, em janeiro de 96, primeira cotação, R$ 3,38. Janeiro de 1999, teve a mínima em R$ 1,70. E em fevereiro de 2019 a gente teve a cotação máxima de R$ 55,91. Então você vê que variou bastante entre o mínimo e o máximo, né? E por final aí, o término da simulação, dezembro de 2020, R$ 38,80. Vou colocar até aqui a canetinha. Essa tabela aqui mostra o desvio padrão, né? Então, o desvio padrão ele é considerado como uma medida de risco, né? De volatilidade, o quanto que varia, né? A cotação ao longo do tempo, tá? E essa medida é meio complicado você pegar, 5 é bom, 7 é bom, você tem que comparar com outro ativo, um ativo, sei lá, de menor risco, ou como um índice, ou comparar com um índice de mercado como o Ibov, tá? Aí você vai ter uma comparação com uma carteira variada, tá? Então, o que significa isso? Então, eu dizia o padrão aí por exemplo, da base diária, 3,50 comparado com 2 de Ibov, significa que o Banco do Brasil, as ações do Banco do Brasil, as cotações variaram mais do que o Ibov em relação a uma média, tá? Então, isso é denotado como um risco maior. O que era esperado, né, para um ativo único. Um ativo único, claro, muito possivelmente vai variar mais do que uma carteira de ativos, como é a do índice Bovespa, tá? E agora, né, o que era mais esperado aí a gente vê o resultado, tá? Então, vamos começar aqui. Então, o aporte, tudo que o investidor colocou, né? Se pegar aqueles R$ 500 por mês durante 25 anos, montante total deu R$ 150 mil, tá? Só que a gente coloca como comparação, né? Os benchmarks, né? O que a gente usa para comparar, a gente pegou, né, os mesmos aportes e ia corrigindo de acordo com a variação desses índices, né? Com a variação do CDI, que representa uma renda fixa, tá? O CDB, né? 100% do CDI, tá? IPCA mais 6 em relação ao Ibov e o IPCA, para a gente ver, né, como teria corrigido de acordo com a inflação esse montante, né? Então, tinha o aporte, ia corrigindo de acordo com esses índices e a gente consolidou tudo. E só uma observação, todos esses valores são brutos, tá? A gente não considerou aí o desconto de imposto de renda. A gente acabou achando melhor considerar isso daí bruto, porque, assim, até isso daí acaba trazendo uma vantagem aqui para o resultado da renda fixa, porque dificilmente você tem renda fixa sem R. Tudo bem, você tem aqui o CRA, CRI, que não incide imposto, mas
todos esses investimentos aqui, se você fosse investir qualquer coisa indexada a isso, você teria que recolher o imposto de renda. Mas enfim, a gente preferiu dessa maneira aí para a gente não colocar essa, essa variação aí de acordo com o imposto de renda. Então, o que a gente tem aqui? O maior resultado veio do investimento com ações do Banco do Brasil, tá? Então, o cara investiu R$ 500 por mês, 150 mil ao todo, e no final tinha 2.275.460 reais. Então, é um resultado expressivo. O cara teria virado milionário investindo R$ 500 por mês. É meio assim, é polêmico falar, mas foi o que aconteceu. É claro que é um exemplo hipotético, ninguém investiria em um ativo só, mas o cara teria virado milionário colocando R$ 500 por mês, tá? CDI 914 foi o que a gente ficou aqui no meio, segunda colocação, vamos colocar assim, né? Inclusive o CDI performou melhor até que o IPCA mais 6%, que é um benchmark assim, é difícil de ser batido, né? 6%, né? Então seria meio que a ideia o quê? Seria um lucro real de 6% em relação à inflação. Não é fácil bater isso daqui. E com 886 mil, 887 mil reais, o Ibovespa, 805, ficou na terceira colocação, e o corrigido aqui pela inflação seria o 150 mil, equivalente a 332.857 reais, tá? Taxa interna de retorno. Então, o que é isso? Essa tabela aqui mostra a rentabilidade durante o período, rentabilidade média, tá? Ao ano, tá? Rentabilidade média ao ano. Faltou o ano aqui, mas é ao ano. Então, basicamente, o que isso daqui mede, né? Por que a gente usa essa taxa interna de retorno? Porque, assim, para uma situação de um aporte único, é fácil você calcular o teu retorno composto, né? O quanto você teria ganhado depois de 10 anos. Mas e uma situação que você tem diversos aportes ao longo do tempo? Como que você calcula isso? Então, a gente usa a taxa interna de retorno e ela dá uma taxa média, tá? Então, o que significa isso? Seria o equivalente a dizer que por ano, o Banco do Brasil, o investimento das ações do Banco do Brasil renderam 18% ao ano, todo ano, tá? É médio, né? É médio. Claro que teve ano que ah, subiu bastante, teve ano que caiu, enfim, mas a média foi 18% ao ano. Segundo lugar, CDI, terceiro IPCA, IBOV, IPCA mais 6%, IBOV e o IPCA, né? Então você vê, teve uma média aí de inflação quase de 6%, tá? Então, você pegar aí o retorno real que a gente teve, foi aí praticamente um IPCA mais 12. Claro que o cálculo não é bem assim, né? A gente só somar e tal, porque isso daí tudo ah, é cálculo numérico, é rendimento composto, mas enfim, a ideia é essa, meio que 12% acima da inflação. Então foi um rendimento bom, foi um rendimento muito bom. Não dá para falar que não foi ruim, não. Aqui é a rentabilidade pelo sistema de cotas. Então, o sistema de cotas, ele é o que é usado em fundos de investimento, até aqueles gráficos que geralmente você vê assim para o investimento, para o fundo de investimento, ele é baseado no valor da cota, né? Então, qual que é a particularidade disso? Ele calcula, ele traz para você o quanto aquele ativo variou ao longo do período, só que ele não considera a diferença de valores que você teria ao longo do tempo. Então, seria assim, quanto que uma ação do Banco do Brasil variou durante todo esse período, tá? Então, não importa aqui pelo sistema de cotas se você tinha um patrimônio maior durante os últimos 10 anos e aí o rendimento, a variação das ações foi muito maior nesses últimos 10 anos, tanto faz, porque ele não leva em consideração o patrimônio que tem, só leva em consideração, por exemplo, a variação da cotação das ações. Então, isso daqui, às vezes você vai ver uma discrepância, né? Por exemplo, aqui, ó, o que ficou em penúltimo lugar foi o IPCA mais 6, só que na taxa interna, na TIR, né, a taxa interna de retorno, foi o IBOV, tá? Então, isso daí é gerado porque aqui importa o montante que você tinha ao longo do tempo. A ideia seria o seguinte, vamos supor, você tem R$ 10 investidos. E isso daí
tiver uma rentabilidade de 100% no início da simulação, 100% de 10 é 10. E aí você ficou com R$ 20. Só que nos outros 24 anos você teve um rendimento de 1%. Esse 100% não adiantou muita coisa, sabe? Agora, se você tivesse o rendimento de 100% no último ano da simulação, quando você já tivesse, por exemplo, vai com R$ 2 milhões, isso daí se traduziria em. Você ia dobrar quando você tivesse 2 milhões e ia resultar em 4 milhões. Então, o resultado total, o resultado médio seria muito maior. Já o sistema de cotas não considera isso. O sistema de cotas ele só vai considerar qual que era o preço no início. Era R$ 3, como a gente viu antes, tá? Tô falando, não me recordo direito. E depois no final é 30, multiplicou por 10. Então, é só isso que é considerado, sabe? Então, tem que tomar cuidado também com esses gráficos aí de retorno de investimento que a gente vê de fundos de investimento, tá? Espero. A gente vai fazer um vídeo nisso que vai explicar melhor, tá? Mas a ideia é essa. O retorno do Banco do Brasil foi muito bom. Pessoal, então aqui tem o gráfico de evolução do patrimônio, né? Ele mostra para gente como evoluiu, né, o patrimônio investido nas ações do Banco do Brasil em relação aos benchmarks, né, em relação aos comparativos, índices comparativos que a gente tinha colocado antes, tá? Vou dar até aqui um zoom para que a gente possa enxergar melhor. Então, como a gente pode ver, de 96 até 2004 não houve tanto um descolamento, tá? Depois a gente até vai dar um zoom aqui para que a gente possa ver melhor, né? Você vê que parece que está tudo na mesma, né? Então, forma que foi expressivo aqui o retorno, a gente não consegue ver praticamente nada no início, né? E a gente começa a ter um descolamento mais aí em janeiro de 2004. Então você vê como demora para a coisa acontecer, né? De 96 até 2004 dá o quê? Dá 8 anos, né? Então, realmente a coisa demora para evoluir, né? Mas também quando evolui a gente vê um resultado legal. Outra coisa que a gente pode ver aqui, pelo menos dessa área visível, o patrimônio nas ações do Banco do Brasil, ele ficou praticamente sempre acima dos comparação com os índices, tá? Então, na maior parte do tempo, pelo menos aqui do que a gente consegue visualizar, ele teve um retorno melhor do que investindo nos índices comparativos, tá? Então, só para ficar mais claro, talvez esse gráfico aí, ele representa como se o investidor, ao final de cada dia, ele anotasse qual o valor do patrimônio dele e anotando isso durante os 25 anos da simulação. Então, é isso que representa esse gráfico, tá? Uma particularidade que até eu achei interessante destacar foi, por exemplo, aqui, né? Você pega mais ou menos aqui o período setembro de 2008 até quase o meio aí de 2016. Então você vê que o patrimônio aqui andou de lado, né? Tem uma variação, tem uma oscilação, mas é uma média assim meio que não sai do lugar. Você imagina você ficar 7 anos investindo, aportando, reinvestindo dividendos e o patrimônio simplesmente não sair do lugar. Então não é fácil, né? Então essa é uma das situações que o investidor de longo prazo ele tem que ter em mente que é possível de acontecer. Aí aqui você começa a questionar, fala, não, mas o negócio não anda, putz, o que está acontecendo? E se você olhasse, né, aquele gráfico dos lucros lá, os lucros estavam progredindo, né, teve uma subida dos lucros, né, os fundamentos não estavam ruins. Só que aqui, o que acontece? A gente vê que o Ibov também ficou de lado, né? Então é meio que uma crise, uma estagnação, né? É algo sistêmico, não é uma particularidade, de repente, da empresa, né? Então, você como investidor de longo prazo, você vai ter situações como essa. Às vezes não tem como você escapar disso. Aí, se toda vez que você tiver um patrimônio de lado, você começa a questionar e sai da estratégia, a coisa não vai evoluir. Para você chegar aqui nesse resultado, você tem que passar por isso. Ó, para chegar aqui nesse pico, você tem que passar por isso do patrimônio ficar andando de lado. Só que essas fases são muito boas para o acúmulo de capital, né? Nessas fases, a tua renda costuma aumentar muito bem, você costuma ter um belo aumento da renda, né? E é isso que você vai ter que focar nessas situações, né? Nesses períodos. E até a gente vai mostrar aí mais para frente aí como a renda evolui
nisso que você deve focar, tá? Então aqui a gente pegou e deu um zoom nos 5 primeiros anos da simulação, tá? Até esses DD aqui seria o drawdown, né? Seria o quanto que derreteu o teu patrimônio. Aqui não sei se dá para ver tão bem. Eu vou mandar até aqui um zoom. Você vê, né? Essa bolinha verde aqui representa um pico, depois um vale, né? O ponto mínimo, e depois quando teve a recuperação, tá? Mas no próximo slide a gente vai detalhar melhor ah, essa questão aí do drawdown, de quanto derrete teu patrimônio. Mas enfim, o que a gente quer mostrar com esse gráfico aqui é que, ó, no início, compara em relação com os benchmarks, né? Com os indexadores. A maior parte do tempo ficou abaixo. Então imagina, isso daqui representa de janeiro de 96 até dezembro de 2000. São 5 primeiros anos, né? Imagina, se você tivesse feito o teu investimento aqui depois de 5 anos, fala, não, eu quero comparar com outros índices. Mas ia ser uma lástima, né? Olha aqui a comparação, olha aqui até o patrimônio, né? Como que seria essa situação em dezembro de 2000? Você teria aportado R$ 30 mil em ações do Banco do Brasil, você teria 24 mil, você teria menos do que você aportou. Rentabilidade negativa, menos 7%. Enquanto o CDI explodindo, né? CDI você teve um retorno de 23%. Mas você ia se questionar, né? Se você só levasse isso em consideração, só a performance atual, seria difícil de você continuar num investimento desse, certo? Então, para você chegar naquele montante de 2 milhões, você tem que passar por isso, sabe? Na estratégia de buy and hold, muitas vezes você vai ter que passar por. Não necessariamente você vai passar no início, enfim, pode ser que você tenha uma estagnação no meio aí né, do teu período, enfim. Mas aqui foi logo de cara, e aí você imagina, ó, já no primeiro ano, teu patrimônio derreteu 34%. Aí depois aqui foi no segundo ano, caiu 48%. Depois, mais uma queda de 46%. Você fala, pô, eu estou fazendo tudo errado. Eu estou fazendo tudo errado. Só que aí que tá, você vai crer nos fundamentos, vai crer na tua estratégia. Esse que é o lance do buy and hold, de você investir em ações de boas empresas. Muitas vezes a cotação fica descolada dos fundamentos, tá? Então, esse é um ponto aí que você deve se atentar para o longo prazo, tá? Vamos passar agora pro outro slidezinho aqui. Então, drawdown, né? Esse daqui é o gráfico da desgraça, né? Ele representa aqui tudo de mais de desgraça que poderia ter acontecido, né, no teu investimento. E a gente tem a tabelinha, o que que a gente fez aqui? A gente enumerou os 10 maiores drawdowns, né? As 10 maiores quedas do teu patrimônio em percentuais, né? Quedas relativas. Então não é queda absoluta, é queda relativa, tá? Quanto que teu patrimônio derreteu. Então, e a gente contextualizou aqui também com diversos períodos que a gente teve de crises durante os 25 anos, né? Então, olha aqui esse daqui, o primeiro. O teu patrimônio teria derretido praticamente 64%. Isso daqui foi na crise de 2008. E a gente colocou também quantos dias teria sido, né, do topo até o mínimo. Então você vê, ó, você estava no topo com R$ 880 mil, aí depois de 175 dias, né? Isso daqui dá o quê? Dá praticamente 6 meses aí, praticamente. Teu patrimônio teria derretido R$ 566 mil. Então você saiu de um patrimônio de quase R$ 1 milhão para R$ 300 mil. É fácil? Não é fácil, né? E depois o que significa esse dias fim? Foi quando recuperou, quando você voltou a ter pelo menos aquela quantia do início, né? Aquele último topo, né? Então demorou mais de um ano para você retornar aquele patamar que você tinha, mas retornou, né, pessoal? Então, para chegar nisso daqui, para chegar nesse valor aqui,
você tem que passar por isso. No buy and hold é assim, você tem que se acostumar que se você está adotando essa estratégia, teu patrimônio vai derreter. Claro que aqui, né? Aqui é uma simulação de um ativo único, então a tendência é que isso daqui vai ser um pouquinho maior, esses números, né? O quanto vai cair. De repente, uma carteira vai conseguir segurar um pouco mais, mas de qualquer jeito vai derreter. Em período de crise vai derreter. Então a gente até enumerou o que foram essas crises aí, a gente tentou ver, né, o que influenciou, né? Então, 97, crise aí dos tigres asiáticos, caiu 48% do patrimônio teria caído. A moratória russa aí, outra crise, né, emergente, isso afetou bastante, quase 47% teria derretido o patrimônio. Eleições aí 2002, o Lula 42%, né, mercado estava aí bastante aflito, né, com o que poderia acontecer. 2008, né, que foi a maior queda que a gente teve, né, afetou principalmente o mercado financeiro e subprime. O Banco do Brasil é banco, então afetou assim fortemente, foi uma crise ligada ao mercado financeiro mesmo, né? Então, é onde a gente teve a maior queda. Depois aqui, impeachment da Dilma Rousseff, foi aquele período que ele andou de lado, combinou com esse vale aqui, teria caído 61% do patrimônio. Eleições do Bolsonaro também, período de eleição, é um período complicado, costuma ter bastante volatilidade. E por último aí a pandemia, né? Praticamente 60% do patrimônio. Inclusive, foi na pandemia que você teve a maior queda absoluta, né? Então você estava com patrimônio, tinha chegado aqui ao máximo de praticamente 3 milhões de reais e teria derretido teu patrimônio 1.700.000 reais. É muita grana, né? Só que o que acontece? Até aqui tem o ponto, né, do máximo patrimônio que a gente tinha durante a simulação, 3 milhões e 26.915 reais. É um belo patrimônio, mas enfim. O que você tem que ter em mente aqui? Mesmo derretendo 60%, olha como ele ainda estava maior do que os benchmarks. Então aqui, ó, o maior que ficou aqui durante o período era o CDI. Mesmo assim, você estaria rendendo mais que o CDI, tá? E esse é um dos fatores, de repente, que você pode ver. Só que nem sempre isso vai acontecer. E um dos outros fatores que vai te ajudar você ah, prosseguir, né? Você seguir no teu investimento durante, né, esses períodos aí mais difíceis, seria o quê? Seria a tua renda, né? Ela que vai fazer com que você se mantenha a tua estratégia, que vai ajudar o teu psicológico a suportar, né, essa queda de patrimônio, né? Então, realmente é nisso que você deve focar nesses períodos aí de crise, né? Nessas derretidas do patrimônio, porque não é fácil. Então, aí no nos próximos gráficos, mostrando qual que é a evolução da renda, né, do investidor. O que ele ganharia aí por ano de proventos, né, de dividendos, juros sobre capital próprio, enfim, todo tipo de proventos, né? Então, como a gente pode ver aqui, né, desde o início, 96 até 2004, que foi a primeira vez que ele atingiu, que ele superou o aporte, né? Que ele ganhou mais de rendimentos, né, em proventos do que o que ele estava aportando, né? Então, você vê que demora para subir. Isso daqui é algo que não adianta você investir, vou investir 2, 3 anos, eu quero receber uma renda considerável. Não, investimento de longo prazo é assim, você tem que plantar a sementinha para que aí mais tarde você tenha a floresta, uma floresta perene, né? Então demora, tem coisas que demoram tempo para que você consiga atingir. E aqui a evolução da renda é uma delas, como a gente pode ver nesse gráfico, tá? Então, o que é legal de mencionar aqui? Então, você vê como sobe devagar a coisa, né? Então, proventos ao ano, e a gente dividiu por 12 aqui para ter um provento médio, né? Para saber mais ou menos quanto você ganharia por mês. Claro que como, da forma que você receberia, principalmente com uma ação, é bastante desigual a distribuição. Você não vai receber assim bonitinho, 6,60 por mês, 2.000 por mês. Não, você vai receber uma porrada em março, outra em agosto, mas enfim, somente quando você está investindo num ativo único, né? Mas enfim, a gente fez uma média. Então, ó, você começa no primeiro ano, R$ 6,60. Segundo ano, R$ 10,53. Terceiro ano, R$ 34. Nossa, caramba, como que eu vou viver de dividendos, né? Como que eu vou me aposentar? O negócio não cresce. Só que
tem que ter paciência, né? Então, 2003 você já atinge um patamar até considerável, o fator 0,8 aí, né? 80% do que você aportava, você já estava recebendo aí mais ou menos por mês. Então, aportava 500, você vai recebendo 400, já é legal. E em 2004, ó, 1,6 vezes o teu aporte, né? 780, e aí depois a coisa explode, né? Você passa a receber uma renda considerável, muito boa. Por exemplo, chegando aqui ao pico, ó, 2019, você recebeu praticamente 20 vezes o teu aporte, você recebeu praticamente 10 mil reais por mês de dividendos, investindo, você tinha começado, né, relembrando aqui, o aporte de 500 reais, você tinha, né, colocando quinhentão todo mês, e no 2019, praticamente 10 mil reais. Então é muito expressivo, né? E você pode ver, uma coisa que a gente pode até destacar é que no longo prazo teu aporte passa a não influenciar mais tanto, né? Que você pega aqui, compara, né? 10 mil reais, os 500 reais não chega muito perto dos 10 mil, é 20 vezes maior do que o teu aporte, tá? Então, o crescimento do teu patrimônio no longo prazo ele está intimamente ligado ao que você consegue reinvestir dos proventos, né? Então, isso é impressionante, esse fato, né? Aí, em 2020, foi menor porque por causa de pandemia também, né? Os bancos não puderam mais distribuir, ficaram restritos, né? Pelo Banco Central a distribuir mais proventos, mas enfim, ainda é muito expressivo, né? Você está recebendo praticamente 12 vezes o que você aporta. Isso é muito expressivo. Isso daqui é muito legal, né? A evolução dos proventos totais recebidos, né, ao longo do tempo, né? Então, cada provento você vai somando, vai somando, vai somando, e você tem aqui o cálculo de quanto você recebeu comparado com os aportes, né? Vai somando 500 todo mês, 500, 500, 500 até chegar a 150. Então, ao final da simulação, você teria recebido 875 mil reais de proventos. Isso daqui é algo extremamente expressivo, né? 875 mil, você teria aportado 150 mil e teria recebido 875. Você vê que só de proventos, aqui ele tem o cruzamento dessa linha, né? Então quer dizer que em 2007 você já teria ganho de proventos tudo que você colocou. Só de proventos, né? Sem contar o teu patrimônio que estaria investido nas ações e tudo mais. E uma coisa que é legal de destacar, olha como essa curva, né? Ela demora a subir, né? Você vê como o aporte ele supera essa curvinha, né, dos proventos recebidos até janeiro de 2007. Só que depois, ó, explode. O que é isso? É juro composto. É juro composto. Então, juro composto, ele inicia devagar, vai devagar, só que depois explode, né? Porque qual que é a ideia, né? O que faz a coisa explodir? Você fazendo reinvestimento, claro, tem a parcela também causada assim pela própria evolução da empresa, melhor de fundamentos, distribui mais. Só que você tem uma parcela também que é causada pelo maior número de ações ocasionada pela recompra, desculpa, pelo reinvestimento desses proventos. Então aí eu ganhei R$ 1, aí vamos supor que esse R$ 1 comprava uma ação, aí essa ação que comprou, ela vai gerar mais um pouquinho de provento, e que depois aquele provento vai comprar outra ação que vai gerar mais, e aí é um efeito bola de neve, né? Aí até para a gente ver o quanto é expressivo isso no longo prazo, nos últimos 5 anos a gente fez o somatório, né, do que foi recebido, né, o total ao ano, e do total, né, desses 875 mil, 40% que você recebeu foi nos últimos 5 anos. Então, você vê, né, a coisa começa a explodir. Se a gente considerar mais um aninho, né, os últimos 6 anos, praticamente 50% do que você recebeu de proventos foi nesses últimos 6 anos. Então, aí que tá, é o longo prazo. Não tem o que fazer. Você pode. Tem outras estratégias e tudo mais, mas nessa estratégia você tem que esperar o tempo passar. Tem que esperar o tempo passar e fazer juro composto. Olha a expressividade desse resultado: 50%. 50% de tudo que você ganhou nos últimos 6 anos. Você ficou 25 anos investindo para nos últimos 6 anos, falando de renda, você ganhou praticamente 50% total.
Então, é o juro composto, né, pessoal? Isso daí, né, não tem outra explicação. Vamos lá. Então, aqui esse gráfico aqui a gente colocou para ver como que é a distribuição, como foi, então, por exemplo, a distribuição no último ano, para vocês verem assim que a gente coloca aquela média, né? Então foi uma média de, a gente pegou 71 mil, dividiu por 12 e dá algo em torno aí de 6 mil por mês. Só que você não vai receber 6 mil por mês, né? Você recebe aqui uma porrada em março, por exemplo, 30 mil reais você recebeu em março, agosto 21, depois um pouquinho menos, né? Aqui no final do ano. Então, isso daqui, quando você tem, né, um distribuimento desigual, você vai ter que ah, ter uma logística aí para que você consiga controlar, né, a tua renda, né? Então coloca um pouquinho na poupança, usa um pouquinho por mês. Então isso daí, mas esse é um problema fácil de tratar, né? Quando o dinheiro está entrando, é tudo mais fácil, né? Então você vai pegar esse montante, guardar e depois distribuir ao longo dos meses do ano. E claro que isso daqui leva em consideração um ativo único, né? Então no ativo único a distribuição tende a ser bem mais não uniforme, né? Se a gente ainda coloca alguns ativos assim que tem a vocação de distribuição de renda, como fiz, isso daqui se torna um pouquinho mais uniforme, tá? Não tem esses meses zerados, né? Mas enfim, é só um exemplo aí para que vocês vejam como que é a dinâmica, tá? E isso daqui é muito legal, né? Então, aqui a gente tem esse gráfico que mostra o quanto do patrimônio que você tem, a evolução do patrimônio que você tem e é causada pelo reinvestimento de proventos, né? Então, o que a gente fez aqui basicamente? A gente pegava cada dividendo que ganhava, na hora de comprar, a gente via quantas ações era possível comprar com aqueles dividendos e vai somando ao longo do tempo. Então aqui a gente tem a proporção de ações que você comprou, da proporção total que foram compradas por proventos, né? Então você vê que você inicia aqui, né, até, sei lá, do 2001, tá aqui nem 10%, né, das ações teriam sido recompradas pelo reinvestimento de dividendos. E já no final da simulação, 64% das ações, 64% do patrimônio ele acabou sendo resultante do reinvestimento de proventos. Então, isso daqui é juro composto. É juro composto da bem. Então, você tem mais parte do patrimônio que é originado no reinvestimento de dividendos do que propriamente você aportou com a tua grana. Claro, tem que fazer o bolo crescer. Para fazer o bolo crescer, você tem que aportar. Mas chega um momento que você está ganhando tanto dividendo, aquilo lá gerou você comprou tantas ações que isso daí é significativo demais e teu aporte passa a significar muito pouco. Tá? A ideia é mais ou menos essa. Então, 64% do teu patrimônio ao final da simulação tinha sido comprado pela recompra e pelo reinvestimento de dividendos. É muito expressivo, né, pessoal? É muito expressivo. Esse grafiquinho também eu quis colocar aí para mostrar como que fica o preço médio, né? Como que é a variação do preço médio ao longo da simulação. E a gente comparou com a cotação não ajustada, né? Não ajustada nem para eventos acionários, né? Como a gente teve um desdobramento, é por isso que a gente tem esse step aqui, né? A gente tem essa caída aqui é por causa do desdobramento, né? Então, essa curva aqui pontilhada representa as cotações e essa curva aqui representa o preço médio das ações, né? Aquilo lá que você usa para o imposto de renda, tá aqui. Então, o que a gente vê? No início, né, até que tiveram durante algum tempo aí o preço médio estava maior do que o preço das ações, do que a cotação da ação no mercado, né? Isso daqui dá para ver, né? Só que o que acontece? Você pega aqui depois de praticamente aí, setembro aí de 2002, a cotação dispara e você vê que esse gráfico só vai colar aqui no preço médio, no gráfico do preço médio, aí depois de janeiro de 2016. Então, isso daí é um efeito que você tem que tomar cuidado, né? Porque tem muita gente que fica ancorada, você fala, não, eu só vou comprar ação quando ela cair, né, ficar abaixo do meu preço médio. E a gente vê aqui que
o investidor teve um resultado excelente comprando ações acima do preço médio, tá? Então, assim, é difícil fazer uma análise, né, só baseada nisso daqui, mas o que a gente dá para ver? Teve um resultado excelente mesmo comprando acima do preço médio. É isso que a gente pode inferir desse gráfico aqui, né? E ao final, o preço médio aí do investidor é R$ 17,38, né? Esse seria o valor que ele declararia para a Receita, né? 17,38 multiplicado pelo número de ações. E a cotação final de 38,80, né? Então você vê que realmente, né, a cotação final estava maior que o preço médio. Essa daqui que é a ideia que a gente queria passar, né, nesse gráfico. E pessoal, aqui por último então o resumo, né, da nossa simulação, né, de 96 a 2020, os 25 anos, o total aportado, né, tudo que o investidor realmente tirou do bolso para comprar de ações foi R$ 150 mil, o último aporte de R$ 500, aportes iguais durante todo o período. O patrimônio final, ações mais caixa, né, porque aqui a gente considera que às vezes fica um pouquinho no caixa para comprar no mês seguinte, receber algum provento, alguma coisa assim, ou não conseguiu comprar uma ação inteira por causa de valor quebrado, então ficou no caixa, né? Então, R$ 2.875.460, proventos totais recebidos, R$ 875.483. Então, o valor dos proventos sobre o total aportado, né, o fator 5,8 vezes você recebeu só de proventos em relação ao que você aportou, tá? Então, é expressivo, né? A média de proventos no último ano, 5.971, praticamente R$ 6.000 por mês. Então, você compara, né, com os R$ 500. Tua renda, né, ficou aí mais de... Tá aqui, ó, o fator, praticamente 12 vezes, né, o valor que você estava aportando. Então, realmente é muito expressivo também, né? E número de ações finais, 58.495, e a taxa de interna retorno, né, seria a rentabilidade média final de 18%, tá? O que, assim, como a gente já tinha falado antes, é um resultado muito bom. Só, por último aqui, então, as conclusões. Então, o Banco do Brasil, como a gente viu, era uma das maiores empresas de seu setor, né? E isso daí não impediu um bom resultado, tá? Então, eu vejo muita gente que fica ancorada nesse fato aí, né? De falar, não, a empresa é muito grande, então acho que nem adianta investir, cheguei muito tarde, a empresa não vai crescer mais, já é líder de setor, não tem para onde crescer, né? Então, isso daí, esse simples fato não quer dizer que você vai ter um mau resultado, né? Porque muitas vezes aí o setor que a empresa atua pode ter ainda um mercado consumidor amplo, né, para ser atingido e tudo mais, né? Então você não deve considerar esse fator como sendo impeditivo para o teu investimento, né? A gente pode ver que ele superou todos os benchmarks aí com foco, principalmente, né, no longo prazo. A gente viu que no início foi complicado, né? A gente teve lá nos primeiros 5 anos até ficou abaixo do aporte. Você aportava e tua grana derretia, né? Então esse é o efeito do longo prazo, né? Uma boa empresa conseguiu entregar um bom retorno para o investidor no longo prazo, tá? Só que de forma alguma isso é até importante, né? Rentabilidade passada não é garantia de performance futura, tá, pessoal? A gente aqui não tá querendo falar que não, você tem que investir no Banco do Brasil porque vai acontecer tudo de novo igual. Não, não é isso. Claro que não é isso. Você tem que analisar, ver se a empresa se adequa. A gente só está querendo mostrar um exemplo de investimento de longo prazo, a dinâmica do investimento de longo prazo. Tá, claro, a gente mostra os resultados, como é que foi, né? Essa empresa acabou proporcionando um bom resultado ao investidor, mas não é isso que a gente não está analisando a empresa, tá, pessoal? Então, essa é uma das mensagens. Volatilidade e visão de longo prazo, né? O investidor tem que, nessa estratégia, né, de buy and hold, quer investir, né, por um prazo muito longo, tem que se acostumar com oscilação. Você vai ver teu patrimônio derretendo, depois você vai ver, principalmente, né, em excesso em situações de pessimismo, é normal. Teu patrimônio vai dar aquela derretida. A gente viu lá naquela situação, né, do drawdown, derreteu praticamente 65%, né? Então isso é muito expressivo. Só que foca no que é necessário nesses momentos, né? E altas também não. Você vai ver teu patrimônio explodindo. Chegou lá na máxima R$ 3 milhões, 150 mil, né, ao todo. Na verdade, não tinha nem investido ainda 150 mil, um pouquinho menos, mas
é muito expressivo, né? Você chegar com patrimônios de R$ 500, chegar a R$ 3 milhões em algum momento, né? Então, a alta não vai durar para sempre, a baixa também não, né? Tenha isso em mente. Foco na renda, né? O que a gente acabou de falar, esses momentos de dificuldade, se você focar na renda, você vai conseguir, né, passar aí o teu psicológico, isso é muito importante, né? Juros compostos, como a gente pode ver, principalmente aí pela curva da evolução dos proventos, né, dos proventos totais, a gente vê que demora, né, para você começar a receber uma renda, mas depois explode. A coisa sobe muito e um dos fatores para isso são os juros compostos, né? Então é isso, reinvestimento de proventos forma bola de neve. E tá aí, né? Esse fator, né? Você tem que reinvestir os teus proventos. Cerca de 65% dos resultados foi devido ao reinvestimento dos proventos, tá? Então, eu comparo isso daí como o fermento do bolo, né? Para o bolo crescer tem que ter fermento. Então, aí no investimento em renda variável, né? Seja FIIs, seja em ações, para você fazer o bolo crescer, você tem que reinvestir os proventos. Então, os proventos, aí, o revestimento é o fermento do bolo. Uma estratégia simples, né? O buy and hold, foi possível um bom retorno, somente compras, né? Então, você não se preocupou com time de mercado, a ação subiu, a ação caiu, enfim, vocês foi lá todo mês, achava que a empresa era boa, né? E isso é importante, né? Você vai colocar empresas que você analisou na tua carteira, né? Por fundamentos, enfim, por um motivo qualquer. Então você tem que ter essa análise. A gente não está falando que se compra, o preço não importa. Não é essa a ideia, né? Mas a ideia que a gente quis passar assim é que geralmente quando você tem uma melhora nos fundamentos, os fundamentos melhorar ao longo do tempo, a tendência é isso daí te trazer um bom retorno, tá? Então, mas essa estratégia particularmente não levou em consideração um preço, né? Só que o que acontece? A gente está com uma visão de retrovisor aqui, né? Então, assim, de certa forma, a gente, sim, sabia que o Banco do Brasil teve um bom resultado ao longo do tempo, né? Então, o que é muito importante para o investidor do buy and hold do longo prazo é você fazer o acompanhamento da tua carteira, tá? Então, porque você não sabe o que vai acontecer no futuro. Então você tem que acompanhar resultados, acompanhar lucro, acompanhar, né, todos os fundamentos, como que eles estão evoluindo e conforme vai evoluindo, conforme tá indo tudo ok, você mantém na tua carteira, tá? Então é isso aí. Então o buy and hold gerou um bom retorno, foi possível um bom resultado sim. E qual que é a limitação, né, dessa simulação que a gente colocou? É um único ativo. Então, uma situação, acho muito difícil algum investidor ter feito isso, né, com um único ativo, porque o risco se torna muito alto. E aí, se você fala, não, mas era uma empresa grande, consolidada no setor, sim, mas e se aquele setor aí tem alguma mudança que nem a gente está tendo agora, né, com fintech e tudo mais, né? Tá aquela dúvida, o mercado está batendo bastante, né, nas empresas, nos bancos, né, nos bancões, né, porque a gente está com um novo paradigma e a gente não sabe direito para que vai acontecer, né? Então, isso daí, quando tem certeza, o mercado costuma bater. Então, se você fosse tua única empresa da tua carteira, não seria nenhuma carteira, né? Seria o teu único investimento, é muito risco, não dá para correr esse risco, né? Então, a gente fez isso somente para fins demonstrativos. E se você gostou do nosso vídeo, dá aquele joinha pra gente, né? Isso nos incentiva bastante. Inscreve-se no nosso canal, ativa o sininho, porque esse é o maior incentivo que a gente tem, né, para continuar produzindo conteúdo. E dê suas sugestões, comente, tá? É sempre é aberto a isso, né, pessoal? Dá sua contribuição, é sempre muito bem-vinda, tá legal, pessoal? Valeu, até a próxima.